Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 1º de junho do ano de 2023, estamos assim vivenciando a quinta-feira da 8ª semana do Tempo Comum, hoje dia de São Justino, no qual convidamos você, convidamos também sua família para juntos partilharmos assim a palavra de Deus, meditando hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo do 46 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, nesta cultura do aceleramento em que vivemos, nem sempre enxergamos os irmãos que sofrem, os irmãos que estão às margens do caminho, os irmãos necessitados urgentemente do nosso amor. Então precisamos rever esta nossa postura de impossibilidade ao sofrimento alheio e assumimos assim o nosso compromisso cristão. Afinal, somos corresponsáveis pela vida do nosso irmão. É amando concretamente ao próximo que damos testemunho do nosso amor a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos presenteia com o belo relato de uma cura realizada por Jesus, no qual é revelada a ação libertadora de Deus, manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Na sua caminhada rumo a Jerusalém, passando pela cidade de Jericó, Jesus sente ressoar nos seus ouvidos um pedido de socorro, um grito que partia de um cego chamado Bartimeu. Um cego cuja cegueira era apenas a privação de um dos seus sentidos, ou seja, uma cegueira física e não espiritual. Sentado à beira do caminho, aquele cego percebe o que muitos de nós ainda hoje não percebemos: a passagem de Jesus Cristo pela nossa vida. Veja que a fé do cego de Jericó, ainda que imperfeita, era mais luminosa do que as vistas daqueles que enxergavam normalmente. Bartimeu, mesmo sem enxergar fisicamente, sente a presença transformadora do poder de Jesus, um poder que liberta os excluídos, os que são abandonados por uma sociedade que tenta abafar a sua voz. O grito do cego acomodou aqueles que queriam reter Jesus só para si. Estes não queriam que Jesus interrompesse a sua caminhada para socorrer aquele homem, mas quanto mais eles tentavam abafar o seu grito, mais alto ele gritava. É o grito da fé daquele cego, o qual chegou ao coração de Jesus. Grito esse que o cego fala: Filho de Davi, tende piedade de mim. Veja que, tomado de compaixão, Jesus diz: chamai-o. As mesmas pessoas que tentaram calar a voz do cego, agora, mediante a ordem de Jesus, o encorajam, dizendo: coragem, levanta-te, porque Jesus está chamando você. Meus irmãos e minhas irmãs, movidos pela fé, Bartimeu larga tudo, isso é, o único bem que possuía, o manto,
e vai ao logo encontro de Jesus. Dirigindo a palavra, Jesus pergunta: o que é que queres que eu te faça? E ele responde: mestre, que eu veja. A resposta de Jesus, como sempre, uma resposta de amor, transforma a vida daquele homem. Jesus diz: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, aquele que era cego passou a enxergar. A sua cura foi fruto da sua fé. Curado, ele faz do caminho de Jesus o seu caminho, tornando assim um dos seus seguidores, um verdadeiro modelo para todos nós que queremos seguir Jesus rumo à Nova Jerusalém. A princípio, pode até nos parecer estranho Jesus ter lhe perguntado ao cego: o que queres que eu te faça? Ora, certamente Jesus sabia o que ele queria, mas Jesus desejou ouvir isso dos seus próprios lábios. Isso nós o fazemos no momento da oração. Com isso, ele nos ensina que a oração é o caminho para chegarmos a ele. A oração é o exercício de fé que aprimoria também o nosso relacionamento com Deus. Um pedido é sempre uma oração. Amados irmãos, queridas irmãs, para Jesus era importante curar o cego por inteiro, colocá-lo de pé, ou seja, inseri-lo também na sociedade. Foi o que ele fez. Ao ser curado, Bartimeu sente ampliar também a sua visão espiritual. Ele não foi embora para viver a vida à sua maneira. Passou a seguir Jesus. Não ficou mais sentado à beira do caminho, e sim a caminho com Jesus. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, por onde Jesus passava, ele atraía multidões. As pessoas gostavam de ouvi-los, gostavam de buscar nele a cura dos seus males, mas nem todos eram curados. Muitos ainda não tinham uma fé suficientemente madura que tocasse Jesus. Vai, a tua fé te curou. Caríssimos irmãos e irmãs, a presença de Jesus acalenta, a presença de Jesus inspira confiança a todos aqueles que sofrem. Mesmo em meio ao barulho ensurdecedor do mundo, Jesus escuta o grito dos excluídos. Jesus nos convoca a sermos a presença vivificadora dele na vida desses irmãos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus quer se deixar encontrar por todos que se encontra assim e está atento aos nossos chamados. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje devemos realmente nos perguntarmos, fazermos uma reflexão. Como você está atualmente? Sentado à beira do caminho ou caminhando com o povo de Deus? Há alguém que você conhece hoje que está nesta situação do cego Bartimeu? Você tem enxergado as maravilhas de Deus na sua vida? Você já jogou fora o manto que o impedia de ver Jesus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Peçamos ao Pai para nos darmos força para lutar contra a cegueira que nos impede de reconhecer o seu amor misericordioso manifestado em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Peçamos ao Senhor para nos fazermos com que cada um de nós possamos ver as maravilhas realizadas por Deus na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, essa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.